O que é que não pode faltar numa mesa de Páscoa? Um pão de ló, que é super tradicional desta época do ano, e chocolates. Então, o que é que eu resolvi fazer? Resolvi juntar estas duas coisinhas boas num só bolo, um pão de ló úmido de chocolate. Este pão de ló vai ser um pão de ló estilo ovar, mas versão chocolate. Portanto, lá dentro aquele cremezinho de ovo vai ser um cremezinho de chocolate que vai parecer uma mousse e vai fazer as delícias dos golosos que gostam de pão de ló e que gostam de chocolate. Para fazer este pão de ló nós vamos precisar de ovos inteiros e de gemas, de açúcar, farinha e cacau em pó. O primeiro passo vai ser bater muito, mas muito bem os ovos, as gemas e o açúcar. Nós vamos bater esta mistura mais ou menos em uns 15 minutos. Vamos colocar tudo na tigela de uma batedeira e depois ou com uma batedeira de mesa ou com uma batedeira de mão, vamos bater numa velocidade média alta até que triplique de volume e fique uma mistura bem densa e espumosa. Vocês vão ver que à medida que vão batendo, a mistura, além de ganhar volume, vai ficando cada vez mais esbranquiçada. Tenham paciência e batam 15 minutinhos. Passado este tempo, vocês vão ver que a vossa mistura vai estar assim com este ar magnífico. Um dos pontos indicadores de que está bem batido é quando vocês levantam a vara de arames e conseguem fazer uns desenhos que ficam marcados no topo da vossa mistura. Quando vocês levantam a vara de arames e fazem assim uns movimentos circulares, o creme que cai, ele não se afunda no restante creme e fica durante algum tempo à superfície com os desenhos marcados que vocês fizeram. Neste ponto está prontinha. Agora só nos falta envolver muito delicadamente a esta mistura a farinha e o cacau. Eu gosto de me certificar que não vou ter nenhum grumo nesta mistura de secos, então eu neste caso prefiro peneirar 2 vezes. Então o que eu faço é que eu pego na farinha juntamente com o cacau para um coador ou uma peneira e vou peneirar para uma folha de papel vegetal. E depois de peneirar esta mistura uma primeira vez, eu vou então envolvê-la na mistura dos ovos, gemas e açúcar. Vou adicionar mais ou menos 1/3 de cada vez, peneirando uma segunda vez. Então eu vou pôr mais ou menos 1/3 desta mistura de farinha e cacau, peneiro para dentro da mistura dos ovos, do açúcar e da farinha e com uma espátula envolvo muito bem, mas muito suavemente. Movimentos de baixo para cima e envolventes. Nós não queremos retirar o ar desta mistura. Quando este terço dos secos já estiver quase todo envolvido, então eu vou repetir com um segundo terço da mistura dos secos e de novo vou envolver e por fim coloco a restante parte dos secos e envolvo então tudo muito bem. Tenham atenção porque a farinha e o cacau são mais pesados do que esta mistura dos ovos. Então a tendência que eles têm é de afundar e muitas vezes nós estamos a envolver e a mexer e não nos apercebemos que está a formar quase que uma poça de farinha lá embaixo. Então tenham atenção a isso e com a espátula raspem mesmo por baixo da tigela e tentem trazer a farinha e o cacau cá para cima, envolvendo sempre suavemente. Quando já tiverem então uma mistura toda uniforme, quando já não virem pedaços soltos nem de farinha nem de cacau, está prontinho. Vocês, entretanto, já têm o vosso forno quente a 180 graus, que é a temperatura que nós vamos usar para cozer o nosso bolinho, e vamos colocá-lo numa forma redonda, sem buraco. E o ideal para esta quantidade é que seja uma forma que ronda ali entre os 23 e os 25 centímetros. Vocês vão forrar esta forma com ou papel vegetal ou papel almaço. Eu estou a usar papel almaço, que é um papel que é o papel que se usa para fazer este tipo de pão de ló. Vocês encontram ou em lojas de pastelaria ou em algumas papelarias. Podem também substituir por papel cavalinho, mas se não tiverem, não tem problema nenhum, usem simplesmente papel vegetal. Cortam uma rodela de papel ou vegetal ou almaço e aconchegam muito bem, acomodam muito bem na vossa forma. Tentem evitar que tenha muitas ruguinhas dos lados, que é para depois o papel não se entranhar pelo bolo. E quando já tiverem então a vossa forma forradinha, vão colocar a vossa massinha dentro da forma e levar ao forno. Agora, qual é que é a principal dificuldade de fazer este pão de ló? É acertar no tempo de cozedura, porque se nós o deixamos muito tempo no forno, ele vai ficar
totalmente cozido e a graça deste pão de ló cremoso é que ele fica com aquele cremezinho no meio. Mas por outro lado, se o deixamos menos tempo no forno, vamos ficar com um pão de ló totalmente cru que não vamos conseguir comer. Então, mais ou menos ele vai demorar entre 20 a 30 minutos. Isto depois também depende muito do vosso gosto, porque há quem goste dele um bocadinho mais seco, só com um bocadinho de creme, e há quem goste dele mesmo muito úmido. Então isto depois o tempo depende, além do vosso forno, além da vossa forma onde o cozerem, depende também do vosso gosto pessoal. Mais ou menos vocês vão controlando, passado aí uns 15 minutinhos comecem a controlar. Eu vou-vos mostrar o que é que parece o meu pão de ló no meu forno passado 15 minutinhos. Vejam como ele ainda abana completamente, é sinal que a massa ainda está muito crua. Então vou deixar mais um bocadinho. No meu caso, eu deixei no forno 22 minutos e é assim que ele está bom para mim. Reparem, eu abano e ele ainda abana um bocadinho, mas sobretudo no centro. Ele formou uma casquinha opaca por cima e quando eu toco à volta, mais pertinho da bordinha da forma, ele está mais firme e no centro está mais líquido. Quando eu toco, percebo que ainda há ali massa crua. Retiro do forno e deixo arrefecer e vocês vão reparar que o pão de ló começa a baixar. É mesmo suposto que ele baixe. É sinal que ele tem aquele cremezinho no meio. Agora uma dica, se vocês tiverem dificuldade em perceber o ponto certo de cozedura do pão de ló, sobretudo se é a primeira vez que vão fazer, é preferível que o deixem cozer de mais do que de menos. Porque se vocês cozerem este pão de ló demais, o que vai acontecer, na pior das hipóteses, é que vocês não tenham um pão de ló cremoso. É que o pão de ló perca aquele cremezinho bom, mas vão ficar com um pão de ló, apesar de um pouco mais seco, mas vai ser um pão de ló ótimo na mesma, de chocolate, e vai ser um pão de ló completamente comestível. No entanto, se o retirarem do forno e ele estiver cozido de menos, vai estar cru e aí não o vão conseguir comer. Eu gosto de deixar arrefecer completamente na forma, depois retiro da forma, é muito fácil com o papel, transfiro para um prato e na altura de comer vão com muito cuidado despegar o papel das bordinhas do pão de ló, abrir todo o papel e o vosso pão de ló vai estar ali prontinho a ser partido, com um ar assim um bocadinho tosco, mas é suposto que ele fique assim. E depois, quando o cortarem, o ideal é que tenham uma partezinha de pão de ló cozido e fofinho, tanto na parte de baixo do pão de ló como na bordinha, e lá no meio aquele cremezinho delicioso. Isto é o melhor dos dois mundos. É o melhor do pão de ló cremoso e o melhor do chocolate. Fica tão bom, tão suave, tão bom. Eu espero que este pão de ló sirva para animar a vossa Páscoa e qualquer época do ano. Na verdade, ele vai ser bom em qualquer altura. Fiquem em casa e até para a semana. Tchau!